A paz do Senhor Jesus, meu nome é Rafael Rossi, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, no Parque Alvorada. E nós estamos aqui hoje no nosso podcast Vida Cristã, esse espaço para dialogarmos questões importantes para a nossa jornada aqui na Terra, até que Cristo volte. Nesse nosso terceiro episódio, nós vamos responder a um questionamento que vira e mexe, ele aparece. E o questionamento é o seguinte: é pecado beber, ingerir bebida alcoólica? Vamos meditar essa questão à luz da palavra? Primeira coisa, não tem um texto bíblico expressamente dizendo é pecado ingerir bebida alcoólica. Não tem. Mas pode ser pecado a ingestão de bebida alcoólica, mesmo que nós não tenhamos esse texto expresso. Vamos ver em que situações? Primeira, na situação do exagero, do excesso, porque a palavra de Deus, aí sim, de maneira expressa, condena a embriaguez. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Provérbios capítulo 23, do versículo 29 em diante. Esse texto ele é tão contundente que eu quero inclusive fazer a leitura dele, porque é a pura sabedoria do Senhor que se manifesta por intermédio de temor. Veja só, para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem são as rixas, para quem são as queixas, para quem são os ferimentos sem motivo e para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber vinho. Veja só, a embriaguez colocada como uma questão absolutamente pecaminosa, como uma questão absolutamente destrutiva. E tem ainda mais um texto que eu acho que é digno de menção, que é o da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eu quero também fazer leitura breve, capítulo de número 6, ali na altura dos versículos 9 a 11, que nos diz o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele vem fazendo uma listagem de condutas pecaminosas. Ele chega no versículo 10 dizendo: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui nós já temos uma segunda questão sedimentada. A embriaguez é sim expressamente tipificada como pecado na palavra de Deus. Mas não para por aqui. Se parássemos por aqui, a questão poderia ficar aberta e dar espaço para você cometer outros pecados ao ingerir bebida alcoólica. Sabe como? Quando você peca contra a consciência do seu irmão ao fazer a ingestão de bebida alcoólica. Sim, a palavra de Deus se preocupa com esta questão, principalmente nessas situações de comer comida sacrificada a ídolos, como no texto de 1 Coríntios capítulo 8, versículos 9 a 13, quanto na questão específica da ingestão do vinho, que está lá em Romanos 14, 21. Vou fazer a leitura para você, porque é realmente um texto contundente a esse respeito. Olha só, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Ah, se o meu irmão entende que aquilo ali é uma conduta pecaminosa ou pode vir a fraquejar na sua fé por me ver fazer a ingestão de bebida alcoólica sem entender por vezes o contexto em que aquilo está acontecendo, eu posso estar pecando contra a consciência do meu irmão. Então, para não fazer o fraco tropeçar, é melhor que você não beba.
Mas nós precisamos ir um pouco mais além, porque você pode pecar fazendo ingestão de bebida alcoólica quando você está bebendo para poder criar coragem e cometer um outro ato que seja pecado. É o exemplo daquele que bebe para criar coragem e adulterar, aquele que bebe para criar coragem e cometer um crime de roubo, por exemplo, aquele que bebe para criar coragem e dizer palavras que são escandalizadoras, que são moralmente inadequadas, que são ofensivas para o seu irmão. E aí nós precisamos olhar para a Epístola de Tiago e ver como o pecado se forma no coração do homem. Nesse momento, onde a intenção do pecado já está instalada e o beber é apenas ali parte do caminho para cometimento do pecado, você já está pecando quando bebe a bebida alcoólica, ok? Mas eu ainda assim não posso parar a discussão por aqui, porque ficaria ainda um pouco raso demais. Eu preciso te rememorar que nós precisamos, enquanto cristãos, sermos absolutamente moderados. Filipenses 4:5, sejam conhecida de todos a vossa moderação. Se você não consegue garantir a sua moderação ao fazer a ingestão de um pequeno cálice de bebida alcoólica que seja, você vai arriscar? Outra questão que eu preciso ressaltar com você é fruto do Espírito o domínio próprio. Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e 23. Está lá listado o domínio próprio. Você conseguirá manter o domínio próprio? Você tem domínio próprio ao fazer a ingestão de bebida alcoólica? Você precisa saber, conforme o texto de Provérbios 23 bem nos alerta, que a bebida alcoólica ela vai alterando os seus sentidos e a sua percepção de realidade. E aí vai tocar necessariamente no seu domínio próprio. Eu preciso um pouco mais a fundo com você. Eu não posso parar ainda por aqui. Sabe por quê? Eu tenho algumas recomendações. Meu irmão, minha irmã, não beba. Não beba se você já foi um alcoólatra. Não beba se você está fazendo isso para cometer outro pecado. Não beba se você vai fazer o teu irmão pecar. Não beba se a tua intenção do coração for imitar o sistema do mundo. Sabe, aqui a gente chega num ponto que eu acho que é o ponto alto da nossa fala. A maioria das pessoas, eu não estou dizendo que a pessoa que fez essa pergunta tem essa intenção, mas a maioria das pessoas que perguntam se beber é pecado, elas já perguntam porque a intenção do seu coração é criar uma justificativa com base na própria palavra de Deus para imitar o mundo, para ser como os outros aí fora são, para se conformarem ao sistema mundano, para não ficar excluído, para não ser num movimento contra a cultura, ou às vezes para se assentar na roda dos escarnecedores, para estar no caminho dos pecadores, dos ímpios, para fazer parte do grupo. Não beba para isso, meu querido. Não beba para isso. Não beba para isso. Não beba para passar perto do pecado e ficar namorando de perto. Não beba para ficar passando perto do abismo. Nós, que somos cristãos, nós já temos algo que nos garante uma alegria que não é condicionada a nenhum efeito inebriante de bebida alcoólica ou de drogas. É a alegria do Espírito. Nós precisamos nos apegar à parte B do versículo 18 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios e encher-nos do Espírito. Quer um conselho? Não beba. Quer um conselho bíblico? Não beba. Quer que eu faça um fechamento de uma resposta para ficar gravado para você? A pergunta é pecado ingerir bebida alcoólica? Eu te digo, não, mas pode ser
em grande parte das vezes. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa fazer sentido para você por intermédio da ação do Espírito Santo, possa entrar no seu coração e possa gerar frutos. Até a próxima.